Olá, somos alunos da FAMetro do curso de Psicologia do segundo período noturno, a disciplina Processo Psicológico Básico, é ministrada pelo professor Júlio César. Minha equipe compõe por alunos Alisson Mota, Emily Luane, Diogo Macedo, Laís Andrade, Marta Martins, Nábila Guzmán, Nalanda Vian, Norberto Dantas. O mecanismo fisiológico do comportamento são compostos por três mecanismos: o mecanismo receptor, o mecanismo efetor, o mecanismo conector. O mecanismo receptor constitui pelos órgãos do sentido e que tem como função capacitar os estímulos do meio. Os órgãos dos sentidos permitem a capacitação de um número incrível de informações, dado do meio externo quanto interno. Eles podem ser classificados em 10 categorias: visão, audição, olfato, paladar, tato, frio, calor, dor, sinestesia e equilíbrio. E ainda assim, essa classificação é arbitrária, pois abrange outros receptores como cones e bastonetes, diferentes tipos de gosto, como azedo, doce e salgado, e etc. Os sentidos do tato, frio, calor e dor são chamados em conjuntos de sentidos cutâneos, e o sinestésico e do equilíbrio são os sentidos proprioceptivos, em oposição aos demais que são estereoreceptivos. Em relação aos receptores, eles respondem à energia térmica, química, luminosa ou até a mecânica. Os receptores térmicos encontram-se na pele, os químicos são do paladar e do olfato. Os receptores de luz estão na retina dos olhos. Os receptores de energia mecânica são os da audição, da pressão na pele, do sentido sinestésico e do equilíbrio. Sobre os sentidos sinestésicos, eles estão localizados nos músculos, tendões e articulações e informam sobre a posição dos membros e grau de contração muscular. Este sentido tem um importante papel na nossa adaptação ao meio, pois ações como caminhar ou dirigir automóveis são alguns exemplos de comportamentos que seriam impossíveis sem eles. Os receptores do equilíbrio, que estão no ouvido interno, informam sobre a posição da cabeça e o movimento geral do corpo. Os receptores de dor, localizados em muitos órgãos, abrangem uma grande variedade de estímulos térmicos, mecânicos e químicos. As células receptoras estão ligadas a fibras de células nervosas. Quando uma célula receptora é estimulada, a energia estimuladora é transduzida em energia elétrica nervosa. Transdução é o nome do processo de transformação de um tipo de energia em outra. Se a energia for suficientemente grande, originará um impulso nervoso que é transmitido, através de várias células nervosas, ao córtex cerebral ou a outra região do sistema nervoso central. O mecanismo efetor. Sobre o mecanismo efetor, o corpo reage a estímulos externos. Com isso, o comportamento se dá pelas estruturas efetoras, que podem ser os músculos e as glândulas ativadas pelo sistema nervoso. Por isso, há uma grande variedade de respostas possíveis, desde as mais simples, como o reflexo imediato, até atividades mais complexas, como correr, falar, escrever, ler e outras. Sobre os músculos, eles são tecidos voluntários ou involuntários que realizam o movimento nas partes do corpo. Eles podem ser classificados em músculo estriado ou músculo esquelético, que são responsáveis pelo movimento voluntário do corpo, como por exemplo dos bíceps e dos quadríceps. Lísios, que são responsáveis pelo movimento involuntário e são encontrados nas vísceras, artérias e veias. O músculo cardíaco, que também é responsável pelo movimento involuntário, porém do coração. E todos eles são importantes para a adaptação do indivíduo no meio. Como, por exemplo, alguém quer verbalizar um texto que está lendo e, para isso, ela utiliza dos músculos responsáveis pela fala. Já as glândulas são estruturas formadas pelo tecido epitelial que sintetizam e liberam substâncias. Elas podem ser classificadas em as exócrinas, que elas lançam as suas substâncias na superfície do organismo ou em alguma cavidade, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas e lacrimais. Já as endócrinas lançam os seus produtos, os seus hormônios na corrente sanguínea, como, por exemplo, a glândula tireoide e hipófise. E, por fim, as mistas lançam os seus hormônios na corrente sanguínea e outros fora dela, como, por exemplo, o pâncreas e ovário. Algumas glândulas são úteis como observadoras de estados emocionais, como a lacrimal e a sudorípara. Entretanto, para a psicologia, as mais importantes são as endócrinas, pois justamente com o sistema nervoso e com a interação com o meio ambiente vão influenciar diretamente no controle do comportamento de cada indivíduo. Quando uma pessoa, por exemplo, está realizando uma atividade física, ela se utiliza dos músculos estriados. Durante isso,
A adenohipófise secreta o hormônio do crescimento, ou também chamado de somatotropina, que estimula o crescimento de tecidos. Paralelamente a isso, ocorre também a liberação de adrenalina pelas suprarrenais, que vai aumentar a frequência cardíaca, ou seja, também influencia no movimento do músculo cardíaco. O mecanismo conector. A função do mecanismo conector é ligar os mecanismos receptor e efetor. Sendo assim, o sistema nervoso se encaixa no mecanismo conector. O sistema nervoso apresenta 3 divisões. O sistema nervoso central, composto por encéfalo e medula espinal. O encéfalo é composto por cérebro, cerebelo, tronco, e é no encéfalo que se encontram as regiões responsáveis pelas ações cognitivas e motoras. A medula espinhal é composta por substância cinzenta e branca. Serve de ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, sendo assim liga anatomicamente os mecanismos receptor e efetor. O sistema nervoso periférico é composto de gânglios e nervos, estruturas compostas por neurônios. Ele é responsável por receber as informações dos órgãos receptores através dos sentidos. Sistema nervoso autônomo, uma classificação funcional do sistema nervoso. Ele controla nossas ações inconscientes, sendo assim ele é dividido em simpático e parasimpático. Simpático prepara os nossos sistemas para situações inusitadas, por exemplo, em ocasiões de luta e medo, onde será liberada uma dose de adrenalina, fazendo com que nosso coração fique agitado. Já o parasimpático é responsável por trazer o nosso corpo ao estado de equilíbrio, ou seja, antes do choque ocorrido por determinada ocasião.